Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Hoje, terça-feira, Oséias, para a glória de Deus, amém. Ontem nós não fizemos, por estarmos aí voltando da viagem que, por sinal, foi uma bênção, graças a Deus, tudo muito tranquilo, as aulas, as ministrações, as recepções. Carminha, irmã Patrícia, tomamos café da manhã na casa delas, almoçamos na casa do Alfredo. O Alfredo foi de guarda-costas lá para Ribeirão comigo. Fui pregar lá, graças a Deus também foi bênção. Quero agradecer as orações, as intercessões. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos, te louvamos por esse dia. Mais uma vez estamos aqui na tua presença, crendo na tua misericórdia, na tua graça, no teu amor e naquilo que o Senhor tem para nós. Ó Pai. Em nome de Jesus, fala com a minha vida, fala com a tua igreja, com cada vida, com cada aspecto em específico, Pai, que o Senhor possa trazer direções, respostas, consolos, exortações. Em todas as áreas tenhamos uma expectativa muito grande, que o Senhor é nosso Pai, que o Senhor está nos guardando. Pai, nos tire de lugares de tanto tempo, de ciclo de repetições, de coisas que nós ficamos enroscados. Em nome de Jesus, nos visita para que saiamos desses ambientes e entremos realmente naquilo que o Senhor tem para nós como novidade de vida. Em nome de Jesus. Amém e amém. Lucas capítulo 16, versículo 1. Pastora Sônia Bispo, glória a Deus, bom dia. Creio que já em solo brasileiro, pastora Sônia está dando uma passeada no Brasil. Aleluia. Exatamente. O Brasil no momento não é o mesmo. Sônia Bispo na área. Aí, ó. Em nome de Jesus. Janaína, também estivemos com ela lá. Pastor Sérgio, Pati, bom dia, bom dia. Louvado seja Deus. Que o Brasil aproveite dessa presença aí, em nome de Jesus, né, pastor? Vamos ler a palavra então. Lucas 16. Disse Jesus também aos discípulos: Havia um homem rico que tinha um administrador, e esse lhe foi denunciado como quem estava a defraudar os seus bens. Então, mandando-o chamar, lhe disse: Que é isto que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, porque já não podes mais continuar nela. Disse o administrador consigo mesmo: Que farei, pois o meu senhor me tira a administração? Trabalhar na terra não posso, também de mendigar tenho vergonha. Eu sei o que farei, para que, quando for demitido da administração, me recebam em suas casas. Tendo chamado cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro: Quanto deves ao meu patrão? Respondeu ele: 100 cados de azeite. Então disse: Toma tua conta, assenta-te depressa e escreve 50. Depois perguntou ao outro: Tu, quanto deves? Respondeu ele: 100 coros de trigo. Disse: Toma tua conta e escreve 80. E elogiou o Senhor o administrador infiel, porque se houvera atiladamente, porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. E eu vos recomendo, das riquezas de origem iníqua, fazei amigos, para que, quando aquelas vos faltarem, esses amigos os recebam nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Se, pois, não vos tornastes fiéis na aplicação das riquezas de origem injusta, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Se não vos tornastes fiéis na aplicação do alheio, quem vos dará o que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Este, esse texto ele já me intrigou demais e me intriga ainda em muitas coisas, porque ele é bem complicado, bem, bem complicado. Mas, assim, daquilo que eu já tenho de entendimento, aquilo que o Senhor permite que eu tenha de revelação desse texto, ele vai bater em cima de uma tecla que é
você ser prudente e fiel na tua linha de raciocínio. E isso aqui, para mim, ele se estabelece como um princípio. Porque esse homem, ele estava roubando, ele estava agindo ali de uma má fé com o seu patrão, e ele então entra em aviso prévio e ele começa a negociar com os devedores, porque ele estava programando a sua vida futura, porque ele falou, eu não vou sair daqui com uma mão na frente e outra atrás, eu preciso fazer alguma coisa. Então ele teve ali uma oportunidade de um período de negociar com os credores e liberar aquelas dívidas, parte daquelas dívidas, para que depois ele pudesse acessar isso lá na frente. Então, o que que eu entendo aqui? Num primeiro momento, a pessoa fala, mas Deus está assinando embaixo, falando que isso aqui elogiou o Senhor dele, né? O Senhor com letra minúscula, e eu vos recomendo que das riquezas de origem iníqua fazei amigos. Então, fica uma coisa meio complicada, que parece que é certo fazer umas gambiarras, um negócio meio esquisito aí. Mas, na verdade, para mim, pelo menos para hoje, para o momento, para agora, até a presente data, o que Deus está querendo ministrar nas nossas vidas é naquilo que você tem de linha de raciocínio, aplica, porque é daí que vai sair o teu alimento. Por isso que ele está falando que é mais prudente o filho da treva do que o da luz, porque o da treva, o que ele teve de recurso, ele fez, ele foi atrás, ele se empenhou para aquilo. Era errado, nós não faríamos, está tudo fora, mas ele está falando de princípio, que é como a parte de Safira, naquilo que nós falamos. Ela era uma mulher fiel? Era. Só que ela foi fiel ao Senhor errado, mas ela tinha um princípio dentro dela. Se ela aplicasse aquele princípio, aquela fidelidade, aquela honra, aquele compromisso que ela tinha de assumir um negócio e ir até o final, teria sido bênção na vida dela. Só que ela assume um compromisso com o Senhor errado. Então ela se perde da palavra e ela faz então uma trama com Ananias e ela quer sair bem na foto ali e eles entram, que é o que nós até inclusive, lembrando agora, nós oramos nessa madrugada, que é justamente aquele negócio de não ter uma entrega total. Então, aqui, o que acontece? O senhor está falando, se entregue totalmente àquilo que você tem crido, aquilo que você tem formado dentro de você. Aí estará a tua resposta. Mas nós ficamos com muitas restrições, ficamos com muita reserva de domínio. Nós vamos até um ponto, e nós estávamos orando, então, um pouco de Ananias e Safira, dessa parte de querer entrar no negócio, vender a propriedade, deram parte do valor, retiveram parte, porque o que eu entendo ali, eles até acreditavam, mas parcialmente. Eles estavam envolvidos, mas parcialmente. E eles tinham então uma desconfiança daquilo que eles estavam fazendo. E nisso eles pecam, e nisso eles mentem, e nisso eles morrem. Você não pode ter desconfiança daquilo que o Senhor está te levando a fazer. Você tem, e eu tenho que estar entregue totalmente nisso. Porque nós vamos ficar com essa parte, nós estaremos ofendendo ao Senhor. Quando você reserva algo da tua vida, fala assim, eu não vou entregar tudo, porque se isso aqui der errado, se isso aqui falhar, eu tenho aonde voltar e recomeçar minha vida, que é o pensamento de Ananias e Safira. E parece que era uma coisa boa. Ananias falou, vamos fazer o seguinte, vamos guardar um pouco. Só que ele fez algo porque eles se perderam tanto da rota que eles poderiam ter falado isso para Pedro. Falar, cara, eu vendi, só que eu apliquei um pouco do dinheiro e eu estou aqui com essa parte. Ou o Pedro falou para ele, cara, o negócio era seu, você não precisava ter vendido, não era obrigado. Você poderia ser crente do mesmo jeito, se envolvendo da forma que você tem, mas faça o que você for fazer na totalidade. Então, para mim, esse texto, para hoje, pelo menos, para aquilo que eu tenho de revelação, faça o que você for fazer bem feito, se envolva com isso, com tudo que você puder, porque daí vai vir a tua resposta, daí virá o teu sustento, daí virá a tua saída, daí é o que Deus vai operar, porque ele vai perceber o que você foi fiel realmente de verdade. Você fez tudo o que você podia. E aí, quem é fiel no pouco também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco também é injusto no muito. Então, esse fiel no pouco e no muito, então, dentro daquilo
Por que que as pessoas não conseguem fazer certas coisas? Eu observo, eu até falei na igreja de, acho que domingo à noite, acho que Ribeirão Preto, a minha vida, muita coisa é por observação. Você pode ter uma gama grande de conhecimento, não porque as pessoas te ensinam, mas porque você observa. Então, observe aquilo que as pessoas estão fazendo, que ali você vai aprender o que fazer e vai aprender o que não fazer. Então, dentro desse aspecto, eu observo muito assim as pessoas, as falas, o que elas projetam. Aí, às vezes, as pessoas falam assim: ah, se eu ganhasse R$ 5.000 por mês, eu ia dar R$ 500 para minha mãe todo mês. Mas é mentira. Sabe por que é mentira? Porque ela ganha dois e ela não dá uma cebola para a mãe. Ela vai na casa da. Se ela tivesse isso dentro dela de verdade, como princípio, de verdade, como algo vivo, ela não precisa esperar ganhar 5.000, porque daquilo que ela tem, ela vai ser fiel. Então, na verdade, fala assim: ah, o dia que eu for, eu vou me entregar a Deus. É mentira. Porque dá para você se entregar a Deus com isso que você tem, e Ele está esperando que você faça isso. Nesse pouco que você tem, seja fiel. Porque aí ele vai te observar e vai me observar, e quem é fiel no pouco, no muito vai ser colocado. Agora nós ficamos sempre com essa conversa mole, que a hora que eu estiver aqui, a hora que eu estiver lá, quando eu aprender aquilo, por que que você já não ensina, já não frutifica, já não libera aquilo que você já aprendeu? Fiel no pouco. Ah, mas eu não vou mandar, eu não vou fazer uma oração para alguém. Ô Senhor, em nome de Jesus, abençoa essa vida, que as portas se abram sobre a vida dela e que ela consiga chegar onde ela precisa, em nome de Jesus. Amém. Eu não vou orar só isso, mas quem falou para você que é só isso? Se for tudo que você tem, é tudo isso. E Deus vai operar através dessas coisas. Deus vai operar a partir desse ponto, porque você vai estar sendo fiel nesse pouco. Aí você vai romper com vergonha, você vai romper com timidez, você vai romper com a aparência, que você vai estar achando que você só vai orar quando você souber orar igual não sei quem. Você vai romper com um monte de coisa. Mas aí você fica e eu fico esperando. Não, a hora que eu pegar, a hora que tiver uma palavra para pregar, igual sei lá quem que você gosta que prega, aí eu prego. Você provavelmente você não vai pregar nunca, porque você vai ter que começar. Você vai ter que ser fiel nisso aí que você tem. Isso que você tem é precioso. É Deus que está te dando. Essa revelação que está aí dentro de você, foi Deus que te deu. Põe para fora. Você sabia que isso aí multiplica? Você sabia que conforme você vai liberando, vai vindo mais? Você precisa mandar embora. Manda embora. Não, vou segurar essa revelação aqui, porque dessa aqui eu vou emendar com aqui. Você vai esquecer, você vai se perder, vai dar bicho, que a comida é para hoje, é maná para hoje. Sabe por que você está com um monte de palavra, um monte de coisa, que você fala assim: ah, eu tinha umas coisas para falar, mas eu esqueci, eu me perdi, depois eu fui falar, não teve efeito, porque deu bicho. Porque falando, ó, o maná, pega aquela porção e come, não junta para amanhã, porque amanhã vai cair de novo. Depois de amanhã, outra vez. Só junta na entrada no Shabat, porque ali não vai ter, mas depois já começa a semana de novo. Mas você fica retendo, você fica segurando, você não fala. Libere isso daí, irmão. Fala o que você tem que falar. É para hoje. Você está atrasando a tua chamada, você está atrasando o teu ministério e você está atrapalhando o público que estava esperando você ouvir essa oração, para ouvir essa oração sua de 10 segundos, para ouvir essa palavra sua de 30 minutos, de 30 segundos. Ah, mas se eu for pregar só o que está aqui dentro, vai dar 30 segundos. Prega. Pega um áudio, envia para alguém, vai a algum lugar, não sei onde que Deus vai preparar. Conversa comigo, põe aqui no grupo. Apóstolo, eu tenho então uma pregação de 30 segundos. Tá bom, manda para mim, eu vou ouvir e vou pôr no grupo. Vamos fazer você funcionar. Vamos ser fiel no pouco, vamos começar a fazer você andar. Porque você vai perceber que vai fluir uma de 30 segundos, você vai pôr no grupo. Daqui uns dias vai vir outra, uma semana. Aí foi para 1 minuto, daqui a pouco você está pregando.
Daqui a pouco você está fazendo as coisas acontecer, mas você vai estar sendo fiel naquilo que você tem. Você vai estar sendo realmente andando no princípio e frutificando dentro daquilo que é o que esse homem fez. Era ladrão, tranqueira, mas dentro daquilo que ele tinha, ele fez bem feito. E para mim é disso que Deus está falando. Faça bem feito dentro daquilo que você tem. Faça uma coisa, faça funcionar a teu favor. E aí nós vamos poder avançar. E aí a gente fica esperando. Então, se você está afim mesmo, quando você chegar a ganhar R$ 5.000, você abençoar alguém, a sua mãe, seu pai, sei lá, quem você tem de projeto, se eu pudesse, eu te dava uma casa, né? Olha que legal. Mas você nunca dá um copo para a pessoa. Mentira. É mentira. Você não vai dar nada. Quando você chegar no patamar de ter dinheiro para dar uma casa para alguém, se você chegar nesse patamar, porque talvez pela avareza ou pela mentira que está dentro de você, você não, infelizmente não alcança esse nível, mas se você chegar, você não vai dar, porque você não tem coragem de dar um garfo, você não tem coragem de dar de levar um pacote de macarrão, você não faz nada. Você fica, não, mas é porque eu tenho pouquinho, eu posso. Não é porque você tem pouquinho, é porque você é miserável. Não é porque você tem pouco. Pode ter certeza disso. Não é porque você tem pouco, é porque você é avarento, é miserável, é incrédulo e você não quer abrir mão porque você pensa que vai faltar. Você fala, não, se eu der esse pacote de macarrão, se eu levar esse pacote de macarrão aqui na casa da minha mãe domingo no almoço, no outro domingo não vai ter na minha mesa. Miséria. Pode esquecer, irmão. Nós não vamos sair do lugar. Não adianta. Não adianta você ficar falando que vai ser, porque isso aí é princípio. Você não é fiel no pouco, você não vai ser colocado no muito. Se você não está fluindo naquilo que você já tem, você não vai avançar, porque você está retendo, 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 dá bicho, morre e vai embora. Amém? Versículo 14. Aí vamos no 13 aqui. Porque ninguém pode servir a dois senhores. Porque há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas, que é exatamente o que Ananias e Safira fizeram, é exatamente o que nós estamos fazendo com essas falácias nossas que nós estamos, eu vou dar, eu vou fazer quando eu tiver o meu dízimo, minha oferta, eu vou ajudar. Nós estamos servindo a dois senhores, isso não vai para frente. Não dá para servir a Deus e as riquezas, ou nós vamos servir uma coisa ou outra. Não dá para amar um e amar o outro, não vai jorrar da mesma fonte, água doce, água amarga. Não tem jeito, não tem. Que comunhão tem a luz com as trevas. Então nós estamos falando, não adianta. Se você não remover isso daí, você não vai entrar onde você precisa entrar. 16, 14. Os fariseus, que eram avarentos, ouviam tudo isto e o ridiculizavam. Mas Jesus lhes disse: Vós sois os que justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração. Pois aquilo que é elevado entre os homens é abominação diante de Deus. A lei e os profetas vigoraram até João. Desde esse tempo, vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus, e todo homem se esforça por entrar nele. E é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei. Então, esse povo aqui, que era avarento, eles estavam tendo Jesus, a fala de Jesus, como ridículo. Aquilo que. Porque, logicamente, nós que estamos ouvindo isso aqui hoje, nós também vamos achar ridículo. Se nós estivermos presos no mesmo lugar que esses avarentos aqui estavam. Se você está achando ridículo, Jesus já está falando com você. É ridículo isso que eu posso estar falando. Lógico, se eu ganhar 5.000, eu ia dar R$ 500 para minha mãe. Não é ridículo, porque ele está falando aqui, ó, cara, vocês são avarentos, não adianta. Vocês ficam conversando, falando, vocês não vão fazer. Vocês estão presos na avareza. Então você vai ter que sondar o teu coração, ser sincero com você, se abrir realmente, para realmente se mover dentro daquilo que você eu até acredito na nossa vontade de ser genuína. O problema é que nós não nos deixamos tratar por Deus a ponto de fazer com que essa vontade se cumpra. Então, de repente, você até tem esse desejo de abençoar a pessoa, tua mãe, mas chega na hora ali, lá dentro tem um negócio que tem uma palavra que fala assim, come, bebe, mas lá no fundo, cara, pelo amor de Deus, come pouco. Se um dia você tiver a sorte, a bênção
de comer lá na casa da Carminha, na casa da Patrícia, na casa do Alfredo, aí é disso que eu estou falando. Você está comendo, tá aquele monte de comida assim, as pessoas estão pondo fome, mas é uma coisa que flui, aquele monte de coisa. Eu falei para a Carminha um dia anterior, eu falei, você me promete que amanhã você vai fazer metade do que você está pensando em fazer? Ela não deu nem a resposta, parece que ela fez o dobro. Parecia que ia umas 50 pessoas na casa dela, porque ela tem vontade de te servir. Então é disso que você está falando. Agora não adianta. Chega lá, tem um negocinho, tem uma coisinha. Não adianta. Irmãos, vou dar um testemunho aqui para você ver como é importante quando a gente percebe o que está construído dentro da pessoa. Quando nós fizemos o encontro dos filhos, eu derreti aqui um tanto de toucinho para fazer a gordura que parei para fazer a comida, e separei uns torresmos e tal. E sobrou aquele torresmo que sobe quando derrete, o Ivan, que é profissional na área aí, a irmã Geni, que é da roça, Sônia Bispo, sobe aquele lá. Eu fui tirando com a peneira e guardei. Falei, cara, se tivesse alguém para fazer um pão de torresmo que isso aqui, seria excelente. Mas não falei nada, aí o pessoal chegou, aí eu falei para a missionária Fátima, falei assim, tem um negócio aí, mas eu nem vou te falar, que senão você vai querer fazer. Quando você for embora, eu te falo. Chegou lá, ela queria saber o que era. Eu falei, não, não torresmo que está aqui, mas se eu fosse falar, não, você devia ter falado, eu ia fazer o pão. Sabe o que a missionária Fátima fez essa semana? Ela ligou para Carminha e falou para Carminha assim, ó, o apóstolo vai aí, você vai fazer pão? Faz pão de torresmo, ele gosta. Sabe o que a Carminha fez? Foi no mercado, foi atrás do torresmo, aí ela achou que aquele torresmo não era adequado para o negócio, acabou não saiu o pão. Mas olha a movimentação para fazer um pão de torresmo para mim. Então é disso que eu falo. A pessoa que ela tem realmente algo formado dentro dela, que ela tá a fim de frutificar, irmão, você vai ver, isso aí vai aparecer. Ah, um pão de torresmo besteira. Besteira? A mulher liga lá de Belo Horizonte aqui para falar para fazer, a outra ir no mercado buscar e besteira? Não, é o que está dentro. Então isso aí me mostra o que está liberado, vai entregar, vai fazer, vai se esforçar, vai querer servir, vai querer agradar a Deus porque está sendo fiel, está fluindo, é uma coisa aparentemente insignificante, que não é insignificante. O mundo espiritual sobre elas está aberto para elas fluírem nisso. Tem uma marca. Então, o que que nós vamos ver a partir disso? Que tem uma marca na pessoa de atenção, de amor, de carinho, de cuidado, de desprendimento. É o que a gente vê. Então, é disso que Jesus está falando. O cara, não adianta vocês ficarem falando com discursos muito bonitos, com coisas muito eloquentes, com coisas muito bem estudadas, elaboradas, filosóficas, se vocês não praticarem o beabá do negócio. Vocês não conseguem nem A, B. É servir, cara, de boa. Mas servir com o que você tem. Na simplicidade. Seria um pão de torresmo. E aí Jesus preparou, aleluia, o torresmo e deu para ela. Ela desconfiou da mão porque falou, cara, se deu não é grande coisa. Não vou fazer o pão para o apóstolo com esse torresmo. Chegou lá e falou assim, ah, ele me deu isso aqui, ó, mas eu achei esquisito. Peguei, cheirei o torresminho assim, ó, imaginei no pão, falei, ah, irmã, era esse. Era o Espírito Santo, mas nós perdemos a visitação. Mas guarda aí, faz outro dia para você comer. Mas Deus preparou tudo. Mas por ela ter ficado, olha o outro passo. Eu não vou fazer, porque eu estou desconfiada da mão. Esse torresmo aqui não tá legal para mim. Se ele deu, sei lá o que ela pensou que estava meio vencido, meio passado, não era aquilo. Ela pegou, ela traz uma prova cabal que ela foi atrás, que ela tinha, e ela mostra o amor e o cuidado. Só que eu não fiz, porque eu achei que, para mim, para eu comer, eu não faria isso. Também não vou fazer para você. Tá aqui, ó. Você entendeu? Então, eu não estou aqui exaltando Carminha, não estou exaltando Maria de Fátima, não estou exaltando Patrícia, não estou exaltando Alfredo, não estou exaltando quem eu elogio aqui, que graças a Deus aí tem Mangeni, tem missionária Fátima de novo, tem Heloísa, tem Margarida, tem o pessoal que está fluindo, tem os irmãos que estão. Não, tá todo mundo aqui, tá de bênção, a Vanessa que está rompendo, o Alex, que coisas tremendas, a Edna que está perseverando, todo mundo aqui tem um motivo de elogio. Eu não estou elogiando ninguém para rasgar seda, para ganhar moral, para ganhar like. Eu estou elogiando e falando que é disso que Deus está observando. Assim como Ele me dá a graça de observar e ver os pontos, assim como você também está observando, Deus também está observando. O mundo espiritual está observando. E entenda que o mundo espiritual ele vai te obedecer a partir do momento que você fluir naquilo, porque vai estar construído.
Você não vai estar usando o nome de Jesus em vão. Tem realidade dentro de você. Por isso você vai chegar no patamar que você precisa para abençoar com o tanto que você está querendo, porque tem realidade dentro de você. Agora, se não tiver realidade, vai ficar só no campo da imaginação. A minha avó morreu com 98 para 99, falando a mesma coisa, Shalom, Shalom, bom dia. Ela morreu de 98 para 99, falando a mesma coisa que eu ouvi ela falar quando ela tinha 40 e pouco, 50. A avó vai jogar na loteria esportiva, vai ganhar e vai te dar um MP Laffer. Eu era criança. MP Laffer é um carro lá. Na época era um carro bonito, até hoje antigo, bonito. Depois ela foi para a Loteria Federal, depois ela foi para a Loto, e ela morreu falando, com 98 anos, que ela ia jogar, que ela queria jogar. Agora a avó queria jogar na Mega Sena, mas não tem ninguém que faz o jogo para a avó. Falei, vó, tá bom já. 98 anos, vó, daqui a pouco 100 anos, não precisa jogar mais na Mega Sena, não. Não ganhou até agora. Fique em paz. Não, mas eu queria deixar alguma coisa para vocês, vó. Só vai. Só parte para além. Tá bom, já tá bom. Não precisa deixar nada, não precisa fazer mais nada. Mas morreu lá dentro, jogando na Mega Sena, porque não rompe. E ficou a vida inteira me dando um MP Laffer e nunca me deu um Hot Wheels. Entendeu? Para mim, deixa eu ler aqui que não vai dar tempo. Peraí. Oh, Deus. Para mim, ela iria dar a fábrica de brinquedos da Estrela. Eu lembro dos números dela até hoje. Aí, ó. Cuidado para não jogar em tata, misericórdia. Fernanda, minha irmã fez o jogo da minha avó há muitos anos, então ela sabe até os números que minha avó jogava. E ela ia dar a fábrica da Estrela, entendeu? Fica sonhando. Fica nisso. E para mim, por exemplo, eu não me lembro, eu sei que ela ajudou lá numa época lá que eu era criança, alguma coisinha assim e tal, mas assim, eu não tenho memória da minha avó chegar com um negócio e me dar assim, eu não lembro, de verdade. Mas ela ia me dar um MP Laffer se ela ganhasse na loteria, mas não me deu um Hot Wheels de vintão, entendeu? Por quê? Porque não tem realidade construída, é converseiro. Então, o senhor quer nos remover desses pontos aí e nos fazer ir para frente. Versículo 18 do capítulo 16 de Lucas, para quem entrou agora. Quem repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério. E aquele que casa com a mulher repudiada pelo marido também comete adultério. Então, aqui está falando acerca do divórcio. Ministério Morro, o que nós queremos a respeito de divórcio, quando você está livre para divorciar, livre no sentido assim de não ser, digamos, a perfeita vontade máxima do Senhor, mas aonde o Senhor nos libera para isso. Relações sexuais ilícitas. Então, você é casada, casado, teu marido, a tua esposa adulterou. Você tem primeira opção, plano A, perdoar e continuar com a pessoa. Plano B, perdoar, isso é indispensável, não tem como. E aí você fala para o marido ou para a esposa, ó, daqui para frente você segue a tua vida que eu vou seguir a minha. E aí o segundo passo, a sentença para aquele que adulterou. Se a esposa ou o esposo falar para aquele que adulterou, você está perdoado, mas eu não quero ficar com você, a pessoa que foi traída está livre para casar de novo, e a pessoa que adulterou, na nossa concepção, daquilo que nós temos de entendimento até agora, para salvação, ela vai ter que ficar sozinha. Porque, para mim, eu entendo que é um preço que ficou estipulado por Deus para que a pessoa está salva. Se adulterou, tua esposa largou de você, ela está livre para casar, porque você, por relação sexual ilícita, você trai, você libera ela para um próximo casamento, e você, para salvação, vai ficar sozinho. Então, essa é a forma que o Ministério Morra pensa, prega e ensina, pelo menos até agora, o que nós temos de entendimento dentro desse quadro. Versículo 19 do capítulo 16. Ora, havia ali certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado
pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Então, essa passagem aqui parece que faz uma apologia à riqueza e à pobreza. O rico vai para o inferno, o pobre vai para o céu, porque e não é nada disso que está falando. Na verdade, não está defendendo uma coisa nem outra, nem carimbando o céu e o inferno para um ou para outro, mas está fazendo uma ilustração bem clara daquilo que é estar apegado a algo. Então, esse rico, não é que ele não poderia ter sido salvo porque ele era rico, mas o problema é que ele era apegado à riqueza, ele era um homem que não servia, ele era um homem que não se movimentava dentro daquilo que ele tinha, ele ficava nesse campo que nós estamos falando, da avareza ele tinha, mas ele não repartia, não fazia, porque ele tinha alguém na porta da casa dele, ele tinha ali certo mendigo, Chaga, que jazia à porta daquele. E o cara continuou mendigo, continuou doente, continuou desejando as migalhas que caía da mesa daquele. Mas o rico passava para lá e para cá e deixa lá. Só que aí depois lá na frente, na parábola, ele vê Lázaro naquele lugar e ele deseja então. E ele não pede. É engraçado que eu lendo aqui, ele não teve coragem de fazer nada para Lázaro. Lázaro para ele era um resto, uma escória, um lixo. Mas quando ele pede para pôr o dedo na água e vir pôr na língua dele, ele não fala para Abraão. Ele poderia continuar com um nojo, né? Com asco. Ah, esse Lázaro, credo. Doente, nojento, pobre. Abraão, põe um pouco de água aqui na minha boca. Ele fala, cara, fala para Lázaro. Agora ele enxerga quem Lázaro era e ele não tem, porque esse nojo, essa repulsa dele, esse coisa que ele tinha, era de alguém tão desprezível perto da grandeza dele aqui na terra. Só que lá o quadro inverte. E aí ele vai clamar por água, não dá, tem um grande abismo, nem se a gente quisesse. Aí ele manda pregar, fala, cara, não adianta, vocês não estão ouvindo o vivo, que é o que Jesus respondeu para muitas pessoas a mesma coisa. Ah, então me mostra isso, fala aquilo. Falo, vocês entenderam o que João Batista falou? Vocês entenderam o que Moisés falou? Vocês entenderam a lei? Não, mas então vocês não vão me entender. Então vamos parar por aqui. Aprende lá primeiro, ensina lá, elimina aquela etapa, seja aprovado lá, para depois entrar, porque senão não vai, não adianta. Vocês não têm identificação com algumas coisas. Eu falo a mesma coisa que eles. Então não vai adiantar mandar o morto lá, porque Moisés está lá, a lei está pregando, tem alguém falando, e não está adiantando. Então, Rico, não vamos, não vai, não seria o caso deles acreditarem. Então nós ficamos às vezes querendo inventar coisa. Ah, se me falasse assim, se eu fosse para lá. Às vezes você também não está indo falar nada para alguém, porque você também está esperando, voltando lá no começo do negócio. Cara, só prega a palavra, só fala de Jesus, acabou. Teve uma vez que eu morava na casa da minha mãe, eu estava indo lá para casa da minha avó, eu e a Fátima. Tinha uma senhora no ponto de ônibus, em pé, normal.
Aí Deus falou comigo assim, vai lá e fala que eu amo ela. Só fala assim, ó, Jesus te ama, e vai embora. Falei, Jesus, isso aí é muito pouco. Todo mundo sabe aí que tem um entendimento, que deve ser crente ou não, sei lá, mas já ouviu falar, tá escrito em cartaz, em panfleto, na rádio, toda hora falando Jesus te ama. Aí fui andando e orando. Vai lá e fala, Jesus te ama. E eu fui andando, aquele negócio, voltei. Deixei minha esposa lá, tinha andado um tanto, já voltei. Falei, bom dia, senhora. Olha, eu estava passando aqui, Jesus mandou falar para a senhora que ele te ama. A mulher despencou no pão de ônibus a chorar e começou a falar comigo. Falou, irmão, estava aqui orando, falando, Senhor, o senhor me ama ainda, mesmo nessa situação? Estou passando por essa enfermidade, estou nessa dificuldade, mas eu só quero saber isso. Só fala comigo, o Senhor me ama ainda? Eu sei que o senhor me amava, mas agora, diante de tudo isso aqui, ela estava igualzinho João Batista. Pergunta para ele se é ele mesmo, porque na situação que eu estou parece estar esquisito. E ela fez essa pergunta para Jesus. E ele só mandou eu ir lá e falar: Jesus te ama. Só para falar para ela assim: ó, apesar da enfermidade, apesar disso tudo, eu te amo. A mulher chorou, agradeceu, deu testemunho e eu fui embora. Tá vendo? Uma coisa simples que eu não ia fazer. Uma coisa básica que você acha que é pouco, mas que é isso que é para você fazer. Mas só falar Jesus te ama, se é o que ele mandou você falar, não é só, é tudo. Não é um pouquinho, é um montão. Porque para a pessoa é o que ela precisa. Então, nesse quadro aqui, não é uma coisa ser rico, ser pobre, mas é fluir naquilo que tem, e aí depois não vai adiantar chorar o leite derramado, ah, manda pregar lá. Cara, a palavra está sendo pregada. É agora. Acessa e vamos embora. Vamos para frente aqui, deixa eu ver que horas são. 8 e 8. Lucas capítulo 17, versículo 1. Disse Jesus a seus discípulos: É inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual eles vêm. Melhor fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse atirado no mar, do que fazer tropeçar a um destes pequeninos. Nossa, aqui é muito sério, porque conforme o nível de responsabilidade vai aumentando, tem entrado um nível de temor, de atenção, de coisa assim, redobrada, triplicada na minha vida. Por quê? Porque é uma palavra seríssima isso aqui. É inevitável que venham os escândalos. Vai acontecer. Não tem como falar assim, ah, não, eu vou extirpar. Vai acontecer porque a natureza de Adão está aí, a natureza da iniquidade está aí, a natureza de Satanás está aí, e vai acontecer. Mas ai do homem pelo qual ele vem. Então, qual a minha parte e a tua parte? Não é orar para que não haja. Podemos orar para haver o mínimo possível. Mas você vai ter que orar para que não seja através de você, porque ai de você e ai de mim, se o escândalo vier através de nós. Então nós temos que tomar muito cuidado. E a quem muito é dado, muito é exigido. E quanto mais você avança, mais chance você entra de ser esse homem que vai vir um escândalo. Porque são linhas finas. Um procedimento, uma fala, uma conduta, qualquer, cara, uma coisa que pode. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque nós temos que entender que nós não estamos sozinhos. E eu falei aqui esses dias que quantas vezes eu fui enquadrado pela apóstola Fátima falando, você não é tão livre assim. Então, do que ela estava falando? Cara, cuidado com o que você vai falar, cuidado com o que você vai fazer, cuidado com o procedimento seu, porque o escândalo é inevitável. Mas por você achar que você é livre, você vai fazer isso e vai vir escândalo. E você vai estar fazendo tropeçar os pequeninos. Entendeu? Como que vai funcionar? Então, hoje, agora, no momento, eu tenho que tomar muito cuidado. Porque agora eu represento um Deus, em primeiro lugar, represento um nome, represento um nome também que é o do apóstolo Edo, como meu pai. Então, todos os lugares que eu fui final de semana, eu tô antenado nisso. Eu só estou aqui porque é através do ministério dele. Eu preciso sair daqui
Não para falar assim, nossa, veio aqui, foi uma benção, mas eu preciso sair daqui quietinho, tranquilo. Se chegar alguma notícia até ele, falar, posso, eu veio aqui, deu tudo certo, foi benção. Excelente. Agora, não pode chegar lá, eu dar motivo para chegar lá, falando, ó, veio aqui, cara, falar sim, deu trabalho aqui, porque eu vou dar. E aí eu escandalizar, eu trazer essa regência sobre as pessoas também para trazer isso sobre as pessoas, sobre do que fazer tropeçar a um desses pequeninos. Então, toma muito cuidado com a tua vida, em todas as áreas. Ah, por enquanto eu estou tranquilo porque eu não vou pregar em lugar nenhum, não tenho. Você não está tranquilo nada. Sempre vai ter alguma coisa que pode vir um escândalo através de você e você vai fazer alguém tropeçar. Então, ai de você se você fizer isso. Não tem ninguém isento disso aqui. Tem gente correndo mais risco. Agora, risco todos nós estamos correndo. Você é crente? Sou. Então, cuidado para não trazer escândalo, porque uma conduta sua, um tipo de procedimento seu, você pode fazer tropeçar um pequenino. Quando eu fechei a igreja, eu fiz pequeninos tropeçarem. Sim, família, principalmente. Nosso maior campo de atuação e de conquista, irmãos. Para mim, família é um termômetro violento. Para mim quando eu vejo a minha irmã aqui, quando a Rita está de férias que ela entra, a Rita assiste tudo, ela comenta tudo, todos os negócios. Se você olhar lá no grupo, tudo que é postado tem um negocinho dela. Minha irmã, Rita de Cássia Monteiro, 22 de maio de 1970. Tá lá. Fernanda Monteiro, 2 de janeiro de 1980. Tá aqui. Isso para mim é um termômetro. Sabe por quê? Porque elas me conhecem. Elas sabem exatamente quem eu sou, sabem exatamente quem a Fátima é. Então isso se torna um termômetro para a tua vida. Por quê? Porque fala, bom, se tá andando com ele, se tá perto, se tá ouvindo e sabe da intimidade, então tá, me traz um alento. Agora, você quer ver eu ficar esperto por observação? A pessoa está na igreja com você, ela nunca consegue trazer um parente. Ela nunca consegue trazer um amigo de empresa, ela nunca consegue trazer nada. As pessoas que ela se relaciona, nem quando tem uma festa na igreja. Observa isso, você que congrega em igreja aí, ou mesmo aqui. Cara, você nunca indicou ninguém para entrar no grupo, você não trouxe um parente, uma irmã, uma mãe, um pai, você não tem relacionamento, não, gente. Para falar, viu, estou num grupo lá, você não quer ouvir? Não traz ninguém. Eu começo a ficar meio atento, porque a pessoa não é legal nos relacionamentos. Ela não tem muito crédito para aqueles que estão mais próximo dela. Ela tá meio esquisita. Aí ela tá na igreja, ó, tem uma festividade, convida lá um parente, convida um amigo, a pessoa vem sozinha. Ó, tem um negócio, tá? Sozinho. Vai via sozinho. Nunca tem ninguém, problema. Complicado. É muito complicado, porque você está sem crédito, você está sem moral, você não adianta. E aí você vai, então a família, que a irmã perguntou aqui, é o nosso campo de atuação, para mim, assim, o mais violento, porque é aqui que é os BO. Aqui que é o negócio. Eu e a apóstola Fátima, que é o nosso testemunho. Onde era o meu lugar que eu não conseguia conquistar? Aqui. Já pregava? Já. Tinha uma palavra que tinha. Mas o que estava adiantando? Um fracasso. Se eu morro daquele jeito, seria um fracasso, porque eu não consegui nem cuidar da minha esposa. Fracasso total. Não, não, não vai adiantar. Então, esse ambiente de família é o ambiente mais violento que tem, porque é onde as pessoas vão estar esperando. Amém. E aí é outra história, né? Quando a pessoa não quer, quando a pessoa. Aí. Mas você não pode. O que eu estou falando é que quando você afasta pelo testemunho. Nunca.
Nunca sou testemunha, você é esse ponto de tropeço. O escândalo que você fala, cara, para ser isso aí, para ir nessa igreja para ser igual ao meu pai, para ser igual à minha mãe, para ser igual ao meu irmão, para ser igual. Para quê? Meu irmão me trata mal desse jeito, eu vou lá na igreja dele? Pensou se eu fosse um irmão? Você acha que a Fernanda está aqui? Não conversa com ela, não tem relacionamento, vou assistir o Oséias, vai na cadeia, ainda mais a Fernanda. Você vai pegar ela assim. Mas não pega mais nem comigo. A Fernanda tá aqui? Vai que você pega. Não pega. Ela podia até não me falar nada, mas entrar aqui, não entra. Não pega ela, não pega, mas não pega, não pega, não pega, não pega. Não adianta que não pega. Porque não adianta. Ou tem relacionamento com ela ou não tem. Ou ela tá com você ou ela não tá, porque ela é bem igual o irmão mais velho dela, que sou eu mesmo. Então, para nós, ou a gente tá ou a gente não tá. Ou não adianta, não tem negócio de ficar, eu vou lá porque não vai. Então, nós vamos ter que decidir. Então, dentro desse campo da família, é o lugar que as pessoas estão te observando e não adianta você querer. Tem pessoa que fala assim, eu prego, 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 não adianta nada. Claro, você prega e desprega, você mais desprega do que prega. Sua conduta, o que você faz, sua vida financeira, emocional, sentimental, conduta de vida, relacionamento com a família, saiba que isso aí desprega muito mais do que as suas palavras. Mas eu tenho cada revelação, não vai adiantar para nada. Você vai impressionar quem está de fora, quem não te conhece. Se é que vai impressionar. Que quem tiver discernimento, nem esse você vai impressionar. Porque você pode falar coisas profundíssimas, mas não vai ter vida, não vai ter essência. Agora, dentro de casa, para quem está vendo a tua conduta diária, você vai querer impressionar com. Não vai dar certo. Então, nós ficamos. Irmãos, a minha família, vou falar da minha casa aqui, aí você analisa a sua, cada um, a sua área. Marcas da minha casa: soberba, arrogância, dura serviço, joelho que não se dobra. Só coisa boa. Falar, isso aí em todas as casas. Então, bom, então tá bom. Então, se for em todas as casas, se a sua também é, e o que acontece? Isso está matando o negócio, porque tem casas, tem famílias, e, cara, você olha para isoladamente, todo mundo tem entendimento, todo mundo tem palavra, todo mundo tem sabedoria, todos eles têm. Só que não consegue unir. E o porquê que não consegue unir? Por que que não consegue fluir? Por que que não consegue ser uma casa que voa? Porque cada um quer defender, quer ter razão, quer falar do seu ponto de vista, daquilo que é, e um fica jogando a nudez do outro na cara do outro e vira aquela bagunça. E a família está destruída, não é por falta de comida do céu, é por falta de não se render àquilo que é na terra. Não morre, que é o que a irmã Lília falou. Não morre. Mas tem entendimento? Tem. Você conversa com um, você fala assim, isso aí acho que não vai ter muito o que falar, não. Não tem? Tem. Só que não aplica. Eu tinha o que falar? Tinha, só que eu não aplicava. Então não adiantava nada. Agora, se você aplicar isso, se você entrar nesse ambiente onde aquilo que você tem de essência do céu, você deixa quebrar a tua vida, você dobra o teu joelho, você remove essa dura cerviz, não se dobra, arranca o de pedra e põe o de carne, um lugar que seja moldável, onde você deixa Jesus pôr alguma coisa na sua terra. Não, a minha terra não, aqui não mexe. Deixa que eu planto, deixa que eu faço, eu sei como que eu cuido. Eu sei, eu me conheço, me deixa muito bem. Não adianta. Então a minha casa mesmo, dava para gente, cara, um monte de gente que poderia estar caminhando de uma forma tremenda, mas quantos tem realmente unido, quantos tem realmente poucos? Por causa do quê? Vai sondar o coração. Soberba, tudo isso que eu falei, aliado à ingratidão, aliado a coisas que um quer ser mais que o outro, muita inveja, em alguns casos. Então fica essa bagunça. Mas dava para tua casa, tá voando. Casas de crente mesmo, que tá todo mundo convertido, né? Tá todo mundo. E dava para estar voando, mas não tá por causa disso. Porque não se rende, não se deixa moldar por Deus a ponto de falar, não, nós somos aliados aqui.
Mas o marido já é concorrente da esposa, a esposa já é concorrente do marido, parece duas redes de supermercado. Um solta promoção, um solta promoção. Filho, ó, a mãe, o pai, o filho, ó, o pai, mandando no WhatsApp com a promoção da semana para conquistar o filho. A mãe manda, o pai manda, e fica essa guerra, concorrência dentro de casa para conquistar o coração do filho. O coração do filho você não vai conquistar assim. Só você amar, cuidar, que vai estar tudo bem. E vai ter lugar para você e para tua esposa. E vai ter lugar para você e para o teu esposo. Você não é concorrente dele, você é aliada dele. E vice-versa. E o teu filho vai estar olhando aquilo e falando, mas meus pais, nem eles se... Esse tempo eu peguei um menino da igreja e falei, o que você acha do seu pai e da sua mãe como crentes? Eu acho confuso. Não tem 11 anos. Tinha, né? Eu acho confuso. E sabe o que o jovem está vivendo agora, na idade que ele está? Confusão. Que é o que ele viu em casa. Agora que eu lembrei disso. Quando ele tinha 11, ele falou que ele via os pais dele confusos. Agora acho que ele está com 15, 16, e ele está num ambiente de confusão. Que é o que ele viu de fruto. É o que ele viu na vida. As pessoas estão no... E as pessoas mais próximas, que mais nos observam, que mais comem de nós, entenda que teu filho come de você. Por isso que eu falo, cara, eu fico... Ontem mesmo nós estivemos em Bauru, jantamos com o Matheus Caletice e com o Dom, e eu olho para o Matheus assim, tem hora eu falo, cara do céu, meu Deus, como o senhor guardou. Era para ter virado uma bagunça na vida do Matheus, mas uma bagunça tão profunda, pela minha conduta, pela conduta da mãe dele em algumas áreas, pela mau negócio tão, eu não sei, Deus teve misericórdia e a gente acabou de alguma forma passando alguma coisa que ele ficou firme. Porque eu olho, eu fico olhando, ele está falando, ele está rindo, e às vezes eu estou olhando e falei, meu Deus do céu, eu poderia ter destruído a vida do Mateus. Destruí em algumas áreas, que está sendo reconstruído agora. Apesar dele ser crente e firmeza, machuquei muito ele. Arrebentei muito ele por dentro. E a mãe dele também. A ponto dele falar para a mãe dele, você dá atenção para todo mundo. Mas eu sou teu filho, você não tem 10 minutos para me ensinar isso aqui. Ó. Mas na igreja, qualquer hora que te chamar, você está lá. Você acha que isso aí fez bem para ele ou fez mal? Não estava cuidando de quem estava dentro de casa. Entendeu? Então é disso que eu estou falando. Tem atenção para todo mundo, conversa, brinca, vai, volta, joga bola com o filho do outro, mas o seu filho está cansado. Aí o teu filho viu você brincar com a outra criança lá na igreja, na casa, no serviço. Aí pro teu filho você não brinca. Mas meu pai brincou com o filho do Zé e não brinca comigo? Não gosta de mim, não me ama. E você vai escandalizando os pequeninos. E vai vindo escândalo através de você. E nós vamos ter problema com isso. Então, família é um núcleo aí a ser conquistado. Repense a tua vida. Se tiver esquisita o teu núcleo familiar, se arrepender na profundidade que você pecou, colocar as coisas em ordem, pedir perdão para o marido, para a esposa, para os filhos, faz uma reunião, faz uma ceia. Você, marido, fala, eu quero pedir perdão para vocês. Eu não fui sacerdote até hoje, mas eu tenho aprendido que eu tenho que ser sacerdote, que a responsabilidade começa em mim. Nós vamos tomar essa ceia aqui, eu me arrependi, apresentei todos vocês, depois vocês se arrependam também. Nós vamos tomar essa ceia para começar daqui para frente uma vida nova, uma vida diferente. Não sou concorrente da sua mãe, não sou concorrente de vocês, não sou melhor que a sua mãe, nem melhor que vocês. Todos vocês aqui são bênção, vocês não são concorrentes para mim. Nós vamos todo mundo junto aqui crescer, vamos ser. Faz isso para você ver. Faz essa faxina na tua casa. Começa com você como marido. Se não tem a oportunidade de ser como marido, faz você esposa. Ou você que é filha, filho convertido, faz isso. Fala, pai, mãe, senta aqui. Vamos conversar. Quero pedir perdão, porque a nossa família é bagunçada. Vamos fazer uma ceia, vamos conversar, vamos orar junto. Vamos acertar isso aqui. Nós somos aliados, vamos para frente. Jesus faz isso aí, limpa o mundo espiritual. As coisas vão começar a fluir de uma outra maneira. Amém, irmãos? Deus abençoe em nome de Jesus. Essa madrugada não teremos oração de terça para quarta. Na quarta teremos, hoje à tarde às 15 horas.
missionária Geni com a ministração do Oséias da tarde, está falando sobre o sangue de Jesus Cristo. E à noite temos o culto, será transmitido também ao vivo às 20 horas, vai o link. Se você puder assistir, entre lá. Amém, irmãos? Deus abençoe. Shalom. Fiquem